Salve, salve, filhotinho. Professor Bruno na área para mais uma correção da prova do CESUPA tradicional 2012/1, filhote. Mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o like, compartilhe para que nosso trabalho possa crescer cada vez mais. Filhote, vamos lá, questão 37. Os problemas ambientais não são exclusivos da atualidade, tá? Numerosos exemplos do passado, como a tragédia da Ilha de Páscoa, o desmatamento na Grécia Antiga e a perda de recursos biológicos da Europa medieval, evidenciam que o processo de mudança ambiental e transformação da paisagem por apropriação antrópica é antigo, tá? Lembrando a ação antrópica do homem, garotinho. A diferença é a escala, o potencial e a dinâmica das mudanças ambientais contemporâneas, que são sem precedentes na história. Nesse contexto, é verdadeiro afirmar que, letra A, as constantes intervenções humanas no espaço causam uma série de impactos que têm se voltado contra o próprio homem. Desse modo, a natureza desenvolve aquilo que as ações antrópicas causaram. Tá? Vários são exemplos que ocorrem em escala global decorrentes das profundas alterações ambientais, como é o efeito estufa, o aumento das temperaturas na Amazônia e as ilhas de calor das grandes cidades. Vamos lá, filhote. Essa questão ela tem um erro que é justamente quando ele fala que a natureza desenvolve aquilo que as ações antrópicas causaram. Ora, se o homem provoca desmatamento, a natureza não devolve desmatamento, ela vai devolver uma consequência do desmatamento. E aí está o erro, tá, filhote? Letra B. Com o avanço tecnológico dos últimos anos, os efeitos nefastos da ação antrópica no meio ambiente reduziram significativamente graças aos equipamentos modernos. Errado, tá, filhote? Os impactos ambientais provocados pela ação do homem têm aumentado. Letra C. Nas últimas décadas surgiram normas ratificadas por vários países, em especial as nações industrializadas como os Estados Unidos, tá? Alemanha, Japão, para regular alguns aspectos da preservação ambiental, principalmente a poluição da atmosfera terrestre e a manipulação dos patrimônios genéticos, destacando-se o protocolo de erradíssima, tá, filhote? Lembrando que os Estados Unidos não assinaram o protocolo de Kyoto, tá, que visava reduzir as emissões de gás carbônico ou dióxido de carbono, tá, filhote? Letra D. Com o avanço tecnológico, o homem criou uma série de mecanismos para facilitar a manipulação de elementos da natureza. Equipamentos diversos facilitam a vida do homem e dinamizam o processo de exploração de recursos naturais, além do desenvolvimento do sistema produtivo com a inserção de tecnologias avançadas. Correta, letra D de Bruninho. Questão 38, filhote, vamos lá. No modo de produção capitalista, várias são as formas de apropriação do espaço agrário, sendo que nas últimas décadas do século XX merece destaque a chamada Revolução Verde, considerada como difusão de tecnologias agrícolas que permitiram um aumento considerável na produção, sobretudo em países menos desenvolvidos, sobre as repercussões socioespaciais dessa forma de apropriação. É correto afirmar, lembrando que essa Revolução Verde visava aumentar a produção agrícola, visando diminuir o efeito da fome, principalmente para diminuir a expansão do socialismo nos países subdesenvolvidos, tá certo, filhote? Então a intenção não era acabar com a fome. Na verdade, essa revolução
verde vai trazer mais tecnologia, só que essa tecnologia está na mão de uma elite, o pequeno produtor não vai ter acesso, portanto vai gerar concentração de renda, tecnologia e de terra, tá, filhote? Letra A, aumentou a concentração fundiária, fechado, a dependência de sementes geneticamente modificadas, verdadeiro, alterando a cultura dos pequenos proprietários que passaram a ter dificuldades para se inserir nos novos moldes de produção agrícola correta. A letra A são as consequências sociais e espaciais da Revolução Verde, tá? Letra B, proporcionou ganhos consideráveis à produção agrícola. Tá? Isso é verdade, aumentou a produção. Associados a uma inexpressiva degradação ambiental. Não, gerou sim degradação ambiental. C, o caso brasileiro valorizou a biodiversidade. Erradíssimo, tá? Lembrando que a Revolução Verde também foi baseada na monocultura, né, filhotinho? Tá? Não te esquece disso. D, estimulou o uso de alimentos transgênicos, aumentando consideravelmente as safras agrícolas, especialmente de grãos, contribuindo desta forma para uma considerável diminuição da fome. Errado, filhote. A produção voltar para commodity, exportação, monocultura, sistema de plantation. Tá? Questão 39, garotinho, vamos lá. Com a globalização sendo ordem do dia, especialmente no que tange à economia internacional, é compreensível que as crises econômico-financeiras dos últimos anos tenham ocorrido nas mais diversas regiões do planeta, e do mesmo modo que se originam em diversas regiões. Estas também atingirão economias nas mais diversas latitudes. Olha lá, diversas latitudes. Fenômeno que não ocorria antes do referido processo. Filhotinho? No contexto citado acima, é verdade afirmar que, letra A, algumas regiões do mundo estão isentas dessas crises. É o caso da América Saxônica. Lembrando que a América Saxônica é formada pelos Estados Unidos e Canadá, onde se localizam as mais importantes potências capitalistas do mundo. Tá? Esta isenção está relacionada à significativa valorização do dólar, moeda oficial deste país, no atual contexto econômico mundial. Meu Deus, tá, filhote? Esses países não estão isentos, até porque é um processo de globalização, tá, filhote? O mundo todo está conectado, está integrado, tá? Então, sofre sim os efeitos do processo, tá? Correto, filhote? Então, esse é um ponto que você não pode deixar de atentar. Letra B. A Europa, sempre lembrada como uma região de altíssimo desenvolvimento econômico e bem-estar social, agora tem uma imagem associada a turbulências de mercado. Descontrole das contas públicas é o caso da Grécia, né, filhote? E as particularidades políticas do continente conduziram a zona do euro, principalmente países como Grécia, Espanha e Itália, a uma grave crise financeira. Esses países, eles são conhecidos como os PIGs. Tá? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e a Espanha, considerada a periferia da União Europeia ou a periferia da Europa Ocidental, tá? Faz uma referência aos porcos, tá, filhotinho? Então, corretinha a letra B de bola. Letra C. A China, país capitalista, China, um país socialista, de uma economia mista. Filhote? Filhote? Então, a China não é um país capitalista, é uma economia mista, né? Politicamente socialista, economicamente faz uma abertura, lembrando que essa abertura é uma abertura restrita, localizada nas ZES, nas zonas econômicas especiais, tá certo, filhote? Letra D. A atual crise econômica europeia ultrapassou o limite da zona do euro. Tá? Não, essa crise é nos países da zona do euro. Tá? Então, correta a letra B de Bruninho Locke. Tá, filhote? Questão 40.
O agronegócio é formado por um conjunto de atividades interdependentes que tem em seu centro a agropecuária. Num dos polos dessa atividade estão os fornecedores de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas, e no outro as atividades de processamento industrial, de distribuição e serviços. Agrupa as atividades econômicas que mais crescem no início do século XXI no Brasil, tá, filhotinho? Sobre o assunto, é verdadeiro afirmar que, letra A, é crescente a participação das corporações multinacionais nas atividades mais lucrativas, sendo insignificante o número de trabalhadores rurais contratado pelas grandes empresas agropecuárias, apenas em épocas de plantio e de colheita, os temporários, popularmente chamados de boia fria. Lembrando que o boia fria é aquele trabalhador que sai dos grandes centros urbanos em direção às áreas agrícolas para trabalhar naquele período temporário, tá, filhotinho? De manhã, cedo, leva sua marmita, volta no final do dia, tá, filhotinho? Então, ele diz que é insignificativo, tá? Não é insignificativo, tá certo, filhotinho? E as corporações multinacionais, tá? Desse agronegócio. B. A safra brasileira de grãos bate sucessivos recordes a cada ano, isso é verdadeiro, tá? A pecuária brasileira tem destaque no mercado internacional e o suco de laranja brasileiro é consumido em vários países, tendo um significativo volume de exportação. Corretíssimo, letra B de Bruninho Alok, tá? Letra C. Os impactos ambientais resultantes do modelo de expansão agrária que aceleram o desmatamento com a ocupação indiscriminada do solo e estimula a concentração fundiária praticamente deixaram de existir. Meu Deus, ao contrário, aumentaram principalmente com a expansão da fronteira agrícola, tá? Concentração fundiária, desmatamento, tá certo, filhote? Letra D. O agronegócio já destruiu quase metade da região do Cerrado brasileiro, onde existem muitas espécies endêmicas de arbustos, tá? E uma diversidade de animais ameaçada de extinção. Atualmente, sua principal área de expansão é a região Nordeste, notadamente o cultivo de grãos, ocupando áreas de antigos canaviais, tá? Ela não tem ocupado essas áreas de canaviais, tá, filhote? Agora é importante você lembrar que essa expansão da fronteira agrícola tem saído, sim, dessa região do Cerrado e migrando para essa região do Nordeste, em especial, e tem caído bastante em prova, tá, filhote? Em especial, o que nós chamamos de Matopiba, tá? Que é justamente ali o Maranhão, Nordeste, Piauí, Nordeste, Bahia, Nordeste, tá? E o Tocantins, região Norte. Então, nós chamamos de Matopiba a nova fronteira agrícola, tá, filhotinho? Questão 41. Ao longo da reorganização do atual espaço geográfico brasileiro, as migrações interregionais e intrarregionais têm sido intensas no território, tá? Então é importante você estar atento a isso aqui, tá, filhote? A migração inter e a migração intra, tá? Então, você tem que tomar cuidado, tá, filhotinho? A migração interregional, tá? Quando ocorre de uma região, tá, para outra. Então, ele sai da região norte e migrou para a região sul, tá? Aqui na intra-regional, ele sai de Belém e migra para Marabá. Veja, ele migrou de Belém para Marabá, duas cidades que estão dentro do mesmo estado, o estado do Pará. Logo, ela migrou dentro do Pará.
E aí eu vou ter uma migração intra-regional, tá? Diversos são os tipos de migrantes que buscam melhores condições de vida nas diferentes regiões do país. Entre as levas migratórias mais significativas destacam-se, tá? Letra A. Trabalhadores rurais que migram para as áreas urbanas, principalmente as metrópoles, onde encontram trabalho fácil, tá? Não encontram trabalho fácil, até porque é uma mão de obra desqualificada, tá, filhote? Letra B. Garimpeiros que partem principalmente da Amazônia em direção ao Nordeste, onde atualmente ocorre forte expansão da atividade garimpeira, erradíssima. C. Trabalhadores rurais temporários que, nas entre-safras agrícolas de suas regiões ou lugares, deslocam-se em busca de ocupações da mesma natureza em outras regiões ou lugares da própria região onde moram. Corretíssimo, letra C. Isso é muito comum na região Nordeste, a famosa migração transhumância ou sazonal, na colheita da cana-de-açúcar, tá? Letra D, sertanejos que partem principalmente do polígono das secas para a zona da mata nordestina em busca de trabalho temporário nas lavouras de cana-de-açúcar. Esse tipo de migração intrarregional é de maior volume se considerado no contexto do contexto do território brasileiro, tá? Veja que até aqui a questão está corretinha, tá? Agora, essa migração, tá? Saindo dali do sertão para a zona mata, ela não é maior do que no contexto do território brasileiro, tá certo, filhotinho? Então, correta a letra C de casa, tá? Importante você ter cuidado na leitura, tá? Questão 42, tá? O plebiscito vai decidir divisão do Pará em 3 partes, tá? A região norte do país poderá ganhar 2 novos estados. A mudança no mapa e na vida de milhares de brasileiros depende da decisão que sairá das urnas. O plebiscito para a separação do Pará em 3, formando os estados Carajás e Tapajós. A votação é prevista no dia 11 de dezembro. A proposta foi aprovada em maio pelo Congresso, tá? Caso os paraenses façam opção pela divisão, o Brasil passará a ter 28 unidades federativas. Então seria aqui o estado de Tapajós, tá? Com destaque para Santarém, que seria a capital, tá? E Carajás, com destaque para Marabá, tá? Beleza? Agora é importante você lembrar, tá, filhote, que esses movimentos separatistas no Pará estão muito vinculados, primeiro, aqui a questão do Tapajós, tá? A população, principalmente aqui de Santarém, alega que que o governo do estado do Pará está muito distante de Santarém, ou seja, deixa pouco investimento em Santarém, não tem um contato direto com esse governador. Então, quem está em Belém, por exemplo, tem mais acesso direto ao governador. Mas quem está em Santarém, no oeste do Pará, eles se sentem órfãos do governo, tá? Se sentem desprestigiados pelo governo. Daí, então, a ideologia de criar um novo estado. Bem como também aqui Carajás, mas Carajás tem um agravante ainda maior, que é o fato de uma forte corrente migratória, sulista, principalmente, muito gaúcho, tá? Nordestinos, que acabaram criando uma miscelância aqui dentro dessa região sul-sudeste do Pará, onde eles não se consideram paraenses, tá? E por isso é um agravante. Daí a necessidade de separar. Além disso, eles também alegam que eles geram uma riqueza muito grande para o Pará com a exportação dos minérios de ferro, e esse dinheiro não retorna de forma viável para essa região do Carajás. Por isso, então, a necessidade de se criar um novo estado, tá? A partir da interpretação do mapa acima e de seus conhecimentos geográficos, é verdade afirmar que, letra A região que formaria o estado do Carajás após a divisão é rica em minérios e já conta com uma grande estrutura montada pela Vale, além de ter em seu território a usina de Belo Monte, a ser construída nos próximos anos, tá? Localizada em Vitória
Tá certo, filhote? Então, essa questão ela está errada, porque Belo Monte ela não fica no sudeste isso do Pará, ela fica ao norte do Pará, tá, filhotinho? B. A maior diferença entre os dois estados que surgiriam da redivisão territorial será o PIB. A região que formaria o estado do Tapajós apresenta atualmente a maior arrecadação. Errado, tá, filhote? Quem tem a maior arrecadação é justamente o que seria o estado do Carajás por causa da exportação do minério de ferro, tá, filhote? C. Com a fragmentação territorial, caberia ao Pará apenas a porção sudeste, tá, do atual estado, tá? Olha aí, filhote, tá? Erro gravíssimo aqui de geografia, tá? Ficaria com a região nordeste do Pará, tá? D. Com o desmembramento, o estado de Carajás abrangeria grande porção do atual estado. É só você olhar o mapa, tá? Notadamente do sul e sudeste, candidato a um dos estados mais ricos da federação, pois abriga uma das maiores províncias minerais do mundo, explorada pela Vale, a mais importante mineradora do país. Correta, letra D de DJ Brunelloc. Tá certo, filhote? Vamos lá, estudar forte. Mais uma prova corrigida. Até a próxima. Tá, filhotinho? Valeu.